Bem-vindos a mais Talk Player, podcast do empreendedor da Cashme. Eu sou Ailton Zana, que é ao meu lado Mauro Seron. Boa, pessoal. E o nosso convidado especial hoje é o Arthur Inácio, o Arthur que é gerente financeiro da Cashme. Arthur? Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí, né? Ver que a gente consegue contribuir. Espero que tenha boas histórias. E obrigado mais uma vez, Ailton, pelo convite. E obrigado, Maurão, também, pelo convite. Ô, Arthur, obrigado você. Arthur que tem uma longa história já na Cirela, né, Arthur? Mas conta um pouquinho da tua história pra gente. Quando que você começou? Fica à vontade. Tenho um pouquinho. Final desse ano aqui eu faço 18 anos de grupo, né? Do Grupo Cirela, que é o grupo que fundou a Cashme, né? Entrei no final de 2007. A empresa tinha acabado de abrir capital, né? Fazia pouco tempo que tinha abrido capital, então tinha bastante dinheiro injetado na companhia, né? Então eu entrei no momento que a empresa precisava expandir, né? Depois que abriu capital, a empresa atuava muito em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Mas precisava expandir para outros lugares. E foi aí que começou, né? Expandir para o norte, para o nordeste, centro-oeste, trabalhar em cidades que a empresa não trabalhava, né? Eu tinha acabado de me formar, tinha 23 anos. Não trabalhava no mercado imobiliário, né? Eu vim do varejo, né? Você se formou no quê, Arthur? Desculpa. Oi? Você se formou no quê? Administração de empresas. Ah, legal. Administração de empresas. E sempre gostei de trabalhar no financeiro, né? Então, eu trabalhei na tesouraria de uma empresa do ramo alimentício, né? Na parte de crédito também. Só que era mais um crédito voltado para PJ, né? Fazia muito crédito de PJ e quando me chamaram para trabalhar na Cirela, estava no meu último mês de faculdade, mas era um crédito mais voltado para pessoa física, né? Porque a maioria das pessoas que compram um imóvel é pessoa física. E aí foi uma longa história ali, né? Começamos no crédito, mas passei praticamente por todas as áreas de back-office financeiro da Cirela, né? Passei pela parte de repasse, que é o departamento que cuida do financiamento imobiliário do cliente, né? Para os clientes que buscam, né, o financiamento com o banco. Passei depois para o back-office de cobrança, depois contas a receber, contas a pagar. Depois de alguns anos comecei a viajar bastante pelo Brasil também, né, para cuidar de algumas regionais. Fiquei responsável pela regional do Nordeste e regional Centro-Oeste, então cuidava das cidades de Brasília, Vitória, Recife, Salvador, e aí foi indo. Essa história é uma história, tem bastante história, né, para contar nesse meio também, né, nesses 18 anos aí que apareceu, né, porque quando eu comecei a viajar, você lembra aquela expansão lá atrás que a gente começou? Quando eu entrei na empresa, já estava expandindo, né? Não só a Cirela, mas como diversas empresas do setor também estava expandindo, né? E todo mundo foi pro mesmo lugar, né? Lançando nas principais capitais do Brasil, né? E isso depois de alguns anos veio a conta disso, né? A construção civil não é uma matemática tão exata, né? Ela tem algumas variedades de cidade para cidade, né? Como mão de obra, como judiciário, enfim, né? Várias outras variáveis que as empresas não colocaram na conta lá atrás, né? Na verdade, ninguém sabia disso, né? E nessa época veio grandes estouros de obra, né? Grandes estouros de orçamento de obra, né? O que foi orçado lá atrás ficou bem maior. Então, diversas construtoras quebraram nessa época, né? Inclusive, na época, a gente não era a maior incorporadora do Brasil, tinha uma outra, e essa outra maior incorporadora quebrou também, né? E foi uma época difícil, né? Isso foi em que ano, Arthur? Isso foi em 2011, 2012. 2011, 2012, que as construtoras começaram a expandir em 2007, 2008, né? A construção civil tem mais ou menos uns 3 anos para construir cada empreendimento, né? E quando chegava no final do empreendimento, além do estouro de obra, a maioria não conseguiu entregar no prazo. Arthur, você entrou na Cashme em 2022. 2022 e você ficou na Cirela quantos anos?
Fiquei na Cyrela, vou fazer 15 anos na Cyrela. 15 anos na Cyrela. 15 anos na E Cyrela. você falou que você entrou lá, você entrou como analista? Analista de crédito júnior. Analista de crédito júnior. E aí Quando você entrou. foi indo pro financeiro. Você falou que passou pelo repasse também. Sempre financeiro, né? Sempre financeiro. Sempre as áreas de back-office financeiro. As áreas de back-office financeiro. Falando de estresse ainda aí, o que foi pior, né? Pelo que você viu lá. Aquela fase pós-2008, que era quando você estava entrando, né? Talvez, né? Que teve o problema lá do Lehman Brothers, o problema americano, né? Ou a pandemia, cara? Bom você tocar nesse ponto, que eu passei por esse ponto, mas não mencionei, né? Mas realmente, quando eu entrei, teve a crise do mercado imobiliário americano, né? Na época, né? Que a gente pensou que ia afetar grande aqui no Brasil, né? E na época também, sem entender muita coisa, eu era bem novinho, né? O que está acontecendo? A gente ficou alguns meses naquela expectativa, uns 2 ou 3 meses, mas depois o mercado voltou a acelerar e foi um momento muito bom, né? De 2008 a 2011, né? De recordes de lançamentos, de vendas, coisas que o mercado imobiliário nunca tinha visto, né? E o que permitiu isso foi lá atrás o IPO das empresas, né? Que injetou muito dinheiro no mercado e a construção civil acho que nunca teve uma expansão tão grande. Acho que foi a primeira expansão grande da história, né? Do mercado imobiliário nacional, né? Então a gente teve bons frutos de 2008 a 2011, que aí chegou a fase que eu já contei, que é de 2011, que aí foi a crise dos estouros de obras em regiões que as construtoras não Começaram estavam... a expandir. Não dominavam. Começou a expandir. Todo mundo expandindo com muito dinheiro Sem em caixa. conhecer a região. Com muito dinheiro em caixa, sem conhecer a região, sem precificar essa parte da mão de obra. Acho que ninguém imaginava, né? Todo mundo imaginava, a gente vai gastar o que a gente gasta aqui, né? Em outras regiões. E na pandemia, teve alguma... Ou no mercado imobiliário, pelo menos para as construtoras, não afetou? Orão, quando começou a pandemia, na verdade, ninguém sabia o que ia acontecer, né? A gente não sabia nem se ia continuar o mundo, né? Aquele verdade. início, né? Aquele início começou porque era um vírus que estava chegando, né? Com uma mortalidade que ninguém sabia exatamente o percentual de mortalidade, né? Depois acho que ficou 1 ou 2%, né, de mortalidade, mas podia ser 50%, né? A gente não sabia, né? Naquele início, né? Todo mundo, a gente falou, e agora, né? Como a gente vai vender apartamento, todo mundo em casa, né? Mas aí também veio de novo, quando a gente pensa que, como em 2008, que a gente pensou que ia recuar tudo, foi um mercado totalmente impulsionado. Também foi novos recordes de vendas. Acho que teve algumas variáveis, né, que impulsionou isso, né? Acho que a primeira variável foi a taxa de juros, né? O Banco Central, com medo de uma recessão, de ter uma economia mais fraca, começou a baixar a taxa Selic, né? O que levou a taxa a 2%, a menor taxa da história, né, do Brasil. Então, ou seja, as pessoas começaram a buscar. E eu acho que o confinamento também, outra variável, as pessoas começaram, já que eu estou em casa, não sei se o mundo vai acabar, vou comprar um apartamento maior, entendeu? Porque as pessoas começaram a trabalhar em casa, né? E às vezes aquele espaço não estava adaptado para a necessidade que ela tinha, né? Para aquilo. Então, as pessoas começaram a buscar apartamentos maiores, a buscarem apartamentos em regiões melhores. Então, acho que isso... E como também acho que tinha essa variável, se o mundo vai acabar ou não, deixa eu realizar logo o meu sonho de comprar um apartamento. Para quem não tinha, eu vou comprar. E para quem tinha, de fazer um upgrade, de pegar uma coisa melhor. Então, começou assim um efeito muito bom. Começamos a vender. É claro que teve que mudar, né, a maneira de vender, né, a estratégia, né? Mas as pessoas começaram a procurar realmente, né, um local para morar, né? Mudar, se adaptar, né? Se adaptar. Então a gente teve os números fortes também, bastante fortes. Foi um dos melhores anos da nossa história também. Que interessante, né? Duas crises, né? Só para concluir, duas crises, né, que a gente tem aí como referência, né? As duas acabaram tendo um efeito, entre aspas, positivo, né? Pelo menos não afetou negativamente, né?
E o que acabou afetando, entre aspas, negativamente o setor foi justamente algo que, em tese, é positivo, que foi o IPO, entrou muito dinheiro, processo de expansão, e como que é importante, né, a gente Tá bem estruturado. tá bem estruturado, ter jogo de cintura, ter o caixa, né, conservadorismo. Ô, Arthur, né? mas só um ponto, né? Você, enfim, você ficou anos e anos na Cyrela, uma empresa estruturada, né? A Cashme é uma empresa do grupo, Exatamente. né? Tem todo um respaldo, tem toda uma retaguarda. Mas como que foi a mudança? Como que foi o convite? Como que foi a mudança? Você sair de... Tudo bem que está no mesmo grupo, mas é uma empresa já que está consolidada, fez IPO e já é conhecida. Aí você vai para uma empresa do grupo, mas que está sendo criada, que é uma fintech, que é diferente, que tem um ritmo acelerado, que tem tecnologia. Como que foi essa mudança para você? Vamos lá, o nosso CEO, né, o Juliano, né, que é o CEO da Cashme, que foi meu diretor por muitos anos, né, ele foi meu chefe na Cyrela por muitos anos, e numa conversa do Juliano falou, pô, a gente vai passar por uma troca de sistema agora na Cashme, você não quer vir para cá também, pra gente fazer também de novo, você já acompanhou uma troca, pode fazer uma outra? Eu falei, vamos embora. Legal. E aí fomos conversando também com os diretores da Cyrela, fazer uma coisa, como é uma empresa do grupo, ficou um pouco mais fácil, conseguimos fazer uma passagem de bastão bem tranquila lá na Cyrela, né? A equipe que estava embaixo de mim é uma equipe muito boa também, né? Já estavam preparados, né? Isso eu deixei a Cyrela bem segura também, eles estão preparados, porque um dos nossos pilares da nossa cultura também é o líder que forma líderes, né? Então a gente tem que deixar as pessoas preparadas, né? Você não pode, para o dia que aparecer uma oportunidade, você saia, dê oportunidades para as pessoas que estão lá e que a empresa também não sofra, né? Que a empresa seja porque ninguém é eterno na empresa, né? Todo mundo, a gente vai sair um dia, ou vai para um outro lugar, ou vai se aposentar, ou o Papai do Céu chama a gente, uma hora a gente não vai estar mais aqui, né? Ninguém é eterno, né? Não existe ninguém que vai trabalhar 80, 90 anos dentro de uma empresa, não existe isso. Mas a gente quer que a empresa dure 1000 anos, né? O seu Eli fala que o sonho dele é que a empresa dure 1000 anos, né? E para durar 1000 anos, precisa de algumas gerações aí, né? Algumas gerações para ir pegando esse legado, né? Então é importante todo mundo da empresa ter essa consciência, né? De formação de pessoas, né? Formar pessoas Isso é que você boas falou. embaixo, né? Isso é muito legal, né, Arthur? Porque assim, né? Ninguém é substituível, é fato. Mas se você não forma ninguém, você também não vai conseguir crescer, não vai conseguir evoluir. Porque se tirar você, e aí? Você prejudica duas pessoas, né? Quando você não forma ninguém. Prejudica você mesmo, porque fica difícil pra você dar aquela... E prejudica a própria empresa também, né? Porque não é possível sair da sua repentina por algum motivo que pode acontecer. Que pode acontecer. Mas você acaba prejudicando a empresa. Muita coisa na sua mão, muita coisa centralizada, muita coisa dependendo de você e a empresa vai ter aquele pênalti, né? Até fazer toda a readaptação. Se você já deixa uma coisa ajeitada, com as pessoas com perfil já de substituição mesmo, o impacto para a empresa é muito pequeno. Né? O impacto da empresa acaba sendo muito pequeno numa possível saída. Né? E faz parte. Né? Faz parte. Agora, imagina que é diferente, né? Ali, uma empresa já consolidada, é claro, você tem um fluxo grande, né? Mas quando você entra em uma empresa nova, ainda mais uma fintech, tem um crescimento acelerado e expansão, e é um giro muito rápido e é algo novo, né, Mauro? É um desafio para um gerente financeiro, né, Arthur? Acompanhar tudo isso e às vezes não está tudo criado, tudo montado e são coisas novas, né? Como que você lidou com isso e lida com isso, né? Porque uma fintech é diferente de uma empresa mais consolidada, com capital aberto, tudo. Ou não. Ou o princípio é o mesmo. É uma fintech, mas é uma fintech já com cara de empresa grande, né? A Cashme cresceu bastante, né? Eu acompanhei o surgimento da Cashme, que foi criado basicamente uma folha de sulfite ali, né? Que o pessoal desenhou, vamos fazer, já que a gente... A Cyrela comprava carteira já, né? Já tinha esse feeling, né? De comprar carteiras e foi isso de ideia. Já que a gente compra carteiras, por que a gente não faz a nossa própria carteira, né? Em vez de ficar comprando dos outros, né? A gente faz a nossa própria carteira e foi aí que surgiu a Cashme muito no início. Cheguei até nos eventos no início, que não tinha sistema, não tinha nada. E aí, sim, acho que naquele momento, realmente, eu acho que seria muito desafiador. Naquele momento,
quem conversou nesse momento foi o Juliano, o Vilela, que está na empresa até hoje, o Fred, na época, que não está mais, o Paulo, o Gonçalves. Algumas pessoas que começaram, acho que aquele começo era bem mais desafiador. Quando eu entrei na Cashme, já tinha sistema, já tinha CRM, já estava bem mais estruturado, né? Mas eu acredito que lá atrás foi bem mais desafiador que agora já está consolidado, né? É uma empresa que tem 3 bi emprestados já, né? Já não é mais uma fintechzinha, né? É uma empresa com mais de 5 mil clientes, então é uma empresa grande já, uma empresa estruturada. E o mercado de crédito eu nunca tinha trabalhado, né, Ailton? A gente fazia empréstimos pessoais, nunca vi no mercado, não vim de banco, né? Nunca trabalhei em mercado de crédito e eu não imaginava que era uma coisa tão grande, né? Que era uma coisa tão procurada, né? E com potencial gigante de crescimento, né? A gente não é um bancão, né? Como dizem, né? E mesmo assim entra milhares de clientes na nossa esteira todos os meses, né? Solicitando crédito, né? Por um outro canal de uma empresa que nem é conhecida, né? A gente não tem mídia, né? A maioria das pessoas não conhecem, né? A não ser quando procura realmente alguma alternativa de crédito. E se a gente comparar nossos números com o mercado americano, por exemplo, ainda é um número muito baixo, né? Principalmente na parte de home equity. É um produto que tem um potencial muito grande, só que ainda está engatinhando, né? A gente ainda conhece, todo mundo fala aqui porque vive numa bolha. Agora, se você começar a falar no mercado, conversar com os clientes, com outras pessoas, o pessoal não conhece, né, Mauro? Não conhece. E passa a conhecer justamente nesse momento mesmo, quando tem alguma necessidade. A gente pergunta sempre, né, para os clientes, como é que você chegou, né? Procurei na internet, né? Então, assim, é algo ainda que surge muito por conta de um problema, de uma necessidade que a pessoa vai buscar atrás, correr atrás, né? Eu tenho certeza, né, que quando mais gente ficar conhecendo esse tipo de produto que a gente oferta, né, a demanda vai crescer, né? Porque os benefícios, né, que a pessoa pode ter com home equity, né, com uma operação bem estruturada, com crédito bem estruturadinho, ele não vai, via de regra, não vai encontrar em outro lugar, né? Via de regra, não encontra em outra alternativa, né? Em termos de custo, né, de taxa, de prazo, né, de fluxo de caixa. Uma operação saudável em comparação a outras, né? Prazo, prestação. Agora só É uma operação de longo prazo com uma taxa menor, né? Porque tem o lastro da garantia, né? Mas as pessoas ainda acho que tem a parte cultural também, acho que do brasileiro, né? Acho que assusta um pouco vou colocar meu imóvel em garantia, as pessoas não querem. Acabou de conquistar o primeiro imóvel, está conquistando agora. É uma questão cultural que o brasileiro tem muito forte, né? Eu vou realizar o meu sonho da casa própria, né? Então tem muito isso ainda dentro da gente, né? E no mercado americano é comum, né? As pessoas, a grande maioria, toma dinheiro emprestado para pagar, por exemplo, a faculdade dos filhos, né? A grande maioria faz isso lá, né? Toma um dinheiro, que é um dinheiro mais barato, para custear a educação dos filhos. Em todo lugar, né? É um mercado de trilhões de dólares, né? A gente não chegou nem nos 50 bi aqui. Agora, Arthur, a gente está falando aí da sua migração, né? Da Cashme, você foi depois da Cyrela, para Cashme, e a gente lida muito com o empreendedor, né, Mauro? Uma pessoa que está começando a empreender, ou que é um empreendedor que muitas vezes tem ali uma estrutura pequena. E aí, voltando ao assunto lá da pergunta do Mauro, que você comentou, da pandemia, de você estar preparado para uma crise, né? A gente vê a importância de você se preparar, né? Você comentou do Dr. Eli também, mas da importância do empreendedor, de qualquer empresa, ela está bem preparada e estruturada financeiramente para uma eventual crise, como você abordou aqui, ou para alguma oportunidade também. Exatamente. Não só as pequenas, tá? As grandes também usam muito financiamento, né? Todas as grandes, né? Se você pegar o balanço de qualquer empresa grande, você vai ver que todas têm dinheiro tomado, né? Todas têm linha de crédito tomada com os bancos, né? E isso faz parte do negócio, né? Acho que a primeira coisa que o empreendedor tem que olhar é se o negócio dele é rentável, né? Acho que essa é a primeira conta que a pessoa tem que fazer, independente do tamanho, né? Você, olha, meu negócio é rentável. Eu vendo por 1x e ganho 2x. É rentável. Se você tem um custo de 1x e consegue ter uma receita de 2x,
você é rentável, ou de um X,5, um 1,3, independe. Você fala, pô, meu negócio é rentável. A próxima pergunta, tem espaço para expandir? Né? Acho que essa é a próxima pergunta que o empreendedor tem que fazer. Né? Eu tenho espaço para crescer? Esse produto ou esse serviço que eu faço, né, ele pode contratar empresas especializadas nisso, né, para ver o tamanho do setor, quantas empresas atuam. E se a resposta for sim, nas duas perguntas, é rentável e existe um espaço naquela região ou fora para expandir, a pessoa pode buscar crédito. Né? A pessoa pode buscar o crédito. Né? Porque às vezes, mas para fazer eu preciso de X dinheiro para expandir o meu negócio, porque a pessoa não vai ter, às vezes, aquele dinheiro disponível. Né? Ela pode buscar o crédito para expandir o negócio e com o próprio lucro da expansão que ela tiver no negócio, ela paga o dinheiro que ela tomou. Né? E aí vira um efeito cascata. Né? Se você realmente fala, não tem espaço para crescer mais, tá? Mais dinheiro. De uma forma saudável, né? De uma forma sustentável, né? Que você consiga, e aí tem que fazer contas, né? Quanto eu preciso tomar e quanto que eu tenho que expandir para eu ter um fluxo de caixa confortável para o negócio, né? O confortável, a gente diz, não é ficar no 0 a 0, né? O confortável é sobrar alguma coisa para reinvestir na própria empresa ou até mesmo para deixar um caixa forte num possível imprevisto, né? Imprevisto acontece em qualquer negócio, né? Qualquer negócio. Não, e é mercado, né? Acontece, é isso aqui, ó, surge uma pandemia da vida, uma crise, como você falou aí, uma pandemia do setor ali em 2011, porque as construtoras começaram a expandir, a querer crescer, a investir em outros estados sem conhecer, né? Exatamente. Não, isso aí é muito legal, né? Voltando a falar do crédito e do caixa, né? E dessa parte do financeiro, né? Eu vi em algum outro lugar, não me recordo, quer dizer, que as empresas, né? A maior parte das empresas quebram, não porque não tem esse negócio lucrativo, sabe? Ela tem um negócio lucrativo. O que acontece é que num determinado momento, por uma ou outra razão, ela não tem mais caixa, né? E aí não tem caixa, não tem como continuar, não paga as contas, e aí entra naquele ciclo, né, de deteriorização do financeiro, que acaba contaminando tudo, né? E a empresa acaba quebrando, né? Não paga as contas, atrasa, tal, né? Cai qualidade, tenta achar alguma coisa, mas ela tinha um negócio bom. O que ela não teve foi a estrutura financeira. Acho que isso aí, né, é o outro lado, né, da moeda, do exemplo virtuoso que a gente trouxe, né? Da pessoa ter uma estruturação, que foi o que você trouxe, né, da Cirela, né? Que mesmo em momentos difíceis consegue se manter. Que aconteceram, né? Sim, que acontece. Porque a Cirela é uma empresa hoje confortável que não passou por momentos difíceis, né? Uhum. E é difícil você achar hoje empresas centenárias, né? Justamente por esse motivo, né? Acho que são dois desafios, né? Que uma empresa tem para se manter perene, né? No tempo, né? O primeiro é esse, né? De ser conservador, de você ser conservador, ter um caixa robusto. E o segundo eu coloco a sucessão. Se você olhar grandes empresas, grandes impérios caíram na sucessão. É né? verdade. E esses dois exemplos eu tenho bem na Cirela, né? A sucessão, porque eu acho que os filhos foram muito bem preparados, né, para assumir, né, uma empresa desse tamanho, né? Estão lá todos os dias, gostam, né, de estar lá, né? Conheço os dois e eles gostam muito de estar lá, de estar trabalhando. E você não se vê isso em todas as empresas, né? Tem vários exemplos aí, não vou citar exemplos, mas pesquisar, jogar um Google aí, você vê empresas gigantes que quebraram na sucessão, né? Que o sucessor não quis ou não quis assumir por algum motivo, ou porque já está muito rico também, né? Não precisa mais trabalhar. Então a sucessão é muito difícil. Eu acho por isso que empresas é difícil você ver empresas centenárias, né? Empresas com mais de 100 anos, empresa com 200 anos. É difícil porque você tem que fazer esse trabalho da sucessão, né? Além da sucessão, as variáveis que vão acontecer em qualquer época, né? Citamos já a pandemia, crises governamentais, crises... Que não depende do empreendedor, né? Depende dele estar organizado financeiramente, ter um bom planejamento, né, Arthur? Exatamente.
Exatamente. Que é a base, né? Crises de commodities, né? Por exemplo, a gente trabalha com aço, né? Vamos dar uma crise no mercado de aço, né? Vai impactar a empresa de alguma forma, né? Então, existem variáveis que não dá para você prever, né? Não dá para você... O importante é você estar preparado para aquela, né? Pelo menos para sobreviver um tempo até arrumar alguma alternativa para aquele problema que aconteceu que ninguém conseguiu prever, né? Então, isso é importante. Então, são algumas variáveis que é difícil para uma empresa se manter por muitos anos no mercado por causa disso, né? Sucessões, se preparando para possíveis crises e muitas morrem no meio do caminho por conta disso, né? E você acha que, por exemplo, você falou quando implantou o financeiro, a parte de back-office e tal, que ela entra no... Né? E eu trago, eu queria fazer uma pergunta mais voltada a isso mesmo, né? Essa organização, esse controle, essa experiência, né? Isso também ajuda, né, a empresa a se perpetuar, né? Porque a gente fala, né, de ter o caixa, tem que ter o caixa, mas às vezes ter o crédito é mais importante do que ter o caixa, né? Ter acesso ao crédito. E esse tipo e a gente encontra às vezes, né, empresas assim que fica difícil de você entender ela pelos números, porque não tem um controle, não tem um padrão. Não é verdade? Acho que isso aí faz parte, né, disso. Com certeza, Mauro. O caixa é importante, mas o crédito também, né? Foi aquilo que a gente conversou no começo. Quando você vai tomar dinheiro, tem que se tomar um dinheiro planejado, né? Eu vou tomar X para expandir X e para ter um retorno X, né? E isso os bancos olham também, né? Se você toma muito crédito e coloca, por exemplo, duas vezes o tamanho duas vezes de empréstimo do tamanho da sua empresa, que a gente chama de 2x o tamanho da empresa, numa possível crise você não vai ter mais o crédito, porque o banco vai avaliar isso, entendeu? Então é importante você ter seu nível de alavancagem confortável para uma possível crise, que o caixa não deu, ou que o caixa acabou, mas você não está tão alavancado também financeiramente e pode tomar mais crédito, porque o banco ele vai fazer esse tipo de análise, né? Então é importante também você ter seu nível de endividamento controlado, né? Um endividamento planejado, né? Esse é o mundo ideal, né? As empresas tomarem dinheiro e todas tomam, independente do tamanho, se é pequena, média ou grande, mas tomam com planejamento, né? Tomam o dinheiro que vai ficar confortável, pagar aqueles juros, e vai ficar confortável para fazer o nível de crescimento que a empresa planejou. E se acontecer algum imprevisto, como acontece independente, você tem aquela linha de crédito ainda para tomar, para suportar aquele momento difícil. Tem muitos empresários, né, que a gente lida no dia a dia, enfim, clientes, né, que às vezes ele vai tomar uma operação, parece-lhe a oportunidade, o crédito, mas ele tem um recurso e ele fica analisando se compensa ele se descapitalizar ou não, né? Aí é o que você falou, né? Acontece ok, ele pode se descapitalizar, pode usar o dinheiro dele, mas o que é mais barato, né? O que oferece menos risco, né? Se acontecer uma crise, por exemplo, ele não vai ter mais liquidez, ele não vai ter mais recurso, né? Ou se aparece uma oportunidade no meio do caminho também, se ele não tem recurso, ele também não vai conseguir aproveitar, né? Então o crédito ele é importante, desde que bem... Se você tem um plano de expansão, Ailton, você pode optar por usar os seus recursos próprios, caso tenha, né? Mas é o que você falou. Os imprevistos a gente não consegue prever, né? Ninguém consegue prever, nenhum ser humano consegue prever um imprevisto. E se você usa o seu recurso próprio e acontece um imprevisto, dependendo do imprevisto, você também não consegue mais o crédito. Sim. Entende? Aí você vai ter queimado o seu recurso próprio e talvez você não consiga tomar crédito, porque você não sabe que imprevisto. Pode ser um imprevisto, por exemplo, uma crise no mercado financeiro. Se acontecer uma crise no mercado financeiro por algum motivo, os bancos naturalmente retraem o crédito e fica muito mais difícil de você tomar. E dependendo do que afetou o seu negócio, você também não vai ter mais o faturamento necessário para tomar aquele crédito que você precisa. Aí você não vai ter mais nem o recurso próprio, nem o crédito. Quando você tem um planejamento e deixa aquele colchão de recurso, porque o recurso próprio é muito mais fácil de você usar, tá lá.
Você só precisa... Se acontecer uma crise, você já está com o crédito tomado, você está usando o dinheiro do crédito tomado para expandir o seu negócio, você não está mexendo no seu colchão financeiro, e se acontecer algum imprevisto, você tem o colchão financeiro, que é muito mais fácil tomar o crédito, dependendo do tamanho da crise. Eu acho que isso que o empresário tem que analisar, né? Porque dificilmente ele vai conseguir a mesma taxa de um empréstimo, né? Aplicando numa renda fixa, né? Apesar que a nossa Selic está bem alta, né? Ele consegue quase parecido hoje, né? Ele consegue quase igual, mas perde um pouco ainda, né? Ainda o crédito, estou falando de um investimento seguro, né? Ele pode buscar outras alternativas variáveis também, se ele tiver conhecimento, que rendem mais que a Selic, né? Mas eu acredito que essa análise tem que fazer, o colchão é muito mais fácil ele usar no imprevisto, né? Porque ele consegue usar sem depender de ninguém, depende só, tá lá o dinheiro. O crédito, ele tem crédito hoje, mas você não consegue garantir que ele vai ter crédito daqui a 1 ou 2 anos, né? Não dá para você saber como é que vai estar o cenário, tanto do macro, né? Também como do micro do negócio dele ali também, né? Você não consegue prever como vai estar 1 ou 2 anos, e talvez daqui a 1 ou 2 anos ele tenha queimado aquele recurso e não tenha mais o crédito para poder usar numa emergência. E às vezes, óbvio, você está tomando crédito numa outra ponta porque você está financiando algo que vai se pagar no longo prazo, mas você tem caixa. Por que não pega esse caixa e não paga não antecipo esse... É por isso, né? Exatamente, por isso. Essa quando não fala, mas por que eu não... Às vezes o caixa paga quase toda a dívida da empresa, né? Mas aí, se eu ficar sem caixa, sem dívida, mas aí acontece uma crise, vai no caixa, não tem, aí você vai talvez no mercado de crédito também não tem, e aí você faz o quê? Né? Isso. Aí não tem o que fazer, Aí né? Então tem o que fazer, né? Porque se você tem o caixa e não tem nada no seu caixa, e você vai para o mercado e não busca nada no mercado, ou talvez numa emergência, todo mundo vai ver que você está apertado, vai até conseguir alguma coisa, mas com um custo fixo muito maior, né? Aí talvez eu consiga com garantias maiores também, né? Colocar. Então, quando você está confortável financeiramente, os bancos naturalmente também diminuem a taxa, né? É uma empresa boa, uma empresa que está saudável, uma empresa ele vai te dar uma taxa bem mais atrativa, né? Agora, se você for tomar crédito numa situação financeira difícil, o banco não vai te dar a mesma taxa. Ele vai aumentar aquela taxa porque o risco dele também aumenta de recebimento. Então, é sempre o risco-retorno. Então, é muito mais fácil tomar o crédito confortável financeiramente, que você vai conseguir um bom custo fixo, né, para aquela dívida, do que você no desespero, sem caixa, sem nada, ou não conseguir o crédito, ou conseguir bem mais caro do que você conseguiria. Então, quer dizer, são 2 pontos, né? Assim, o primeiro que são os benefícios, que a gente está falando de tomar o crédito, né? Para o fluxo de caixa, para financiar projetos, para propiciar crescimento da operação, né? De uma forma mais rápida, né? Então, usando recursos de terceiros, né? Quer dizer, você consegue aumentar a rentabilidade do seu negócio fazendo isso, né? Desde que feito de uma forma planejada, né? E essa outra questão que você trouxe que é legal, né? Eu nunca tomei crédito, né? Agora que estou numa situação difícil, eu vou lá bater no banco. Pô, qual que é a sua experiência de crédito? Você não tem nenhuma, né? Nenhuma. E isso é visto pelo mercado também, né? Também. Essa questão... você tá... Porque o crédito, você aprende a trabalhar com ele, né? Trazer ele a seu favor, né? Se você nunca trabalhou, quer dizer... você nunca trabalhou com crédito? Histórico. Né? A gente imagina que não, né? Mas às vezes o rating, ou a forma de se enxergar uma empresa, o score, né? De uma empresa não usa o cartão, tomadora, às vezes é melhor do que de uma não tomadora, né? E se você vai buscar uma coisa que você nunca buscou na vida, você está buscando no momento de crise, né? Isso. E no momento de crise, a sua análise de crédito vai ser diferente também. Né? Do que se você lá, eu estou confortável, eu tenho muito caixa, mas eu estou querendo expandir meu negócio, o banco ele vai te olhar, a análise de crédito vai te olhar com outros olhos, né? Sim. Agora, a partir do momento que você nunca tomei, estou confortável, mas aí você, de repente, precisa tomar numa situação de crise, o cenário de crédito é outro também, né? Então, talvez você tome uma dívida bem mais cara do que você tomaria de uma forma planejada, né? De uma forma estrutural para expandir o seu negócio, né? Que esse é o melhor... Para isso que o crédito serve, né? Para realmente fazer você crescer e quando apertar alguma coisa, você ter um crédito disponível no banco para suportar aquele imprevisto
que você não conseguiu prever lá atrás. Perfeito. Você falou de planejamento, né, da importância e falou da história da Cyrela também, né, de sempre caminhar ali de forma estruturada e você ser arrojado na hora certa, né? Só que de acordo ali com um planejamento, né? Mas você tem que ter uma cultura muito forte para isso, né? Você, eu sou do financeiro aqui, eu controlo tudo, mas eu sou pro negócio. Só que eu estou seguindo aqui E você seguir o planejamento é você ser pro negócio. Exatamente. Né, Arthur? Muitas vezes o empresário está começando ali, ele tem um recurso ali no bolso, opa, já vou lá e vou investir. Opa, toma cuidado. Exatamente. Né? Porque o risco ele é grande, né? E às vezes ele pode se confundir, né? Não, mas eu estou sendo para o negócio, eu tenho que arriscar. Compensa? Olha a história que você trouxe aí da Cyrela, né? E das outras construtoras que foram arrojadas, saíram. A Cyrela foi também, mas foi bem estruturada, foi bem calçada, né? Diferente das outras que não conseguiram, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sei que a Cyrela conseguiu. Passou. Também foi lá, também expandiu... Ponto, mas o ser arrojado não necessariamente é ir lá e colocar não, é seguir um planejamento. Existe um planejamento claro, todo mundo quer crescer, né? Todo mundo quer expandir, né? Mas tem que expandir de uma forma sustentável, né? E eu vejo isso muito na Cashme hoje também, né? A gente está agora crescendo, né? A gente ficou alguns anos com o mesmo patamar, né? Acho que os últimos 2, 3 anos a gente acabou tendo o mesmo nível e esse ano a gente está crescendo aí alguns %, né? E saber a hora também de você consolidar o negócio e saber a hora de você acelerar, né? Porque se você acelera sem consolidar o negócio, a chance também de você dar um passo maior da perna também existe, né? Então, é importante você consolidar, ver que o negócio está consolidado. O que é consolidado? Estou com um back-office legal, estou com um sistema legal, estou com uma esteira legal. Entrando na outra linha, entrando na parte de processos, né? O financeiro também, não só o financeiro, né? Como toda a esteira de qualquer empresa tem que ajudar o negócio, né? Você falou tanto de negócio e umas coisas que eu vi na Cashme, né? O que a gente pode contribuir para o negócio, né? O que a Cashme vende? Ela vende que é uma empresa diferente, uma empresa rápida, ágil e que vai liberar o recurso mais rápido que os outros players, né? É isso que a gente vende. E o que a gente do back-office pode ajudar nisso, né? A gente pode ajudar nisso acelerando a esteira, né? A gente mudou algumas coisas, fez alguns ajustes na esteira, na parte do financeiro, ajustes pequenos às vezes. Mas como é que eu pago o registro? O registro tem uma plataforma que eu preciso alimentar essa plataforma, eu tenho que pedir dinheiro D+2, D+3 para alimentar. Aí, esse 2+2, dá para eliminar esse D+2? Dá, vamos eliminar, eliminamos. Mas o cliente tem que pagar, beleza, vamos pagar do nosso bolso e depois a gente pede para o cliente, a gente reembolsa depois a Cashme com o recurso da conta escrow do cliente, né? E aí a gente elimina 2 dias aqui, 3 dias ali, 4 dias ali, entendeu? Não só a parte financeira, a parte do jurídico, de análise, a parte do crédito, de análise, ganha 1, 2 dias no crédito, ganha mais 2, 3 dias no jurídico. Então, aquele dinheiro que saía, às vezes, para o cliente em 30 dias, vai sair em 20 dias, em 15 dias. E isso é para o negócio, né? Para o negócio, porque você tendo uma boa experiência, já que a gente não é uma empresa que investe muito em marketing, de mídia, né, e etc., é o boca a boca, né? O cliente que tomou um crédito, fala, tomei crédito lá na Cashme, eles foram bem rápidos, bem profissionais, totalmente, o cliente faz tudo online, né? Então, a gente também, do back-office, pode contribuir para o negócio, né? E isso que eu tento deixar bem claro para a equipe, desde que eu entrei lá, né? De falar, olha, a gente é um back-office, mas a gente é do negócio, né? Porque às vezes parece que o financeiro está meio fora, né? Mas a gente não vende, a gente não negocia, a gente não... Não, a gente está ali, né? A gente está na esteira, então a gente pode contribuir. Todo mundo faz parte, né, Arthur? Existe os SLAs da empresa, o comercial me procura direto, várias pessoas, Arthur, dá para liberar esse antes? Primeira coisa que o financeiro tem que fazer sempre, né? São 2 pilares que andam junto na parte operacional, né? A agilidade e a segurança. A gente é responsável pelos 2, né? Eu também não vou ser ágil e colocar a empresa em risco. Entendeu? Mas, esse contrato não está registrado ainda. Alguma coisa que... tá com problema que o cliente não entregou algum tipo de documento. Tem um risco aqui. Aí, com risco, eu não vou... Eu posso até avaliar o tamanho daquele risco com outros pares ou até com o CEO da empresa. Mas a gente também pode, não é um risco pequeno, vamos assumir esse risco, vamos deixar o cliente feliz, é um cliente estratégico que está tomando às vezes o 3º, o 4º crédito com a gente,
e a gente faz, entendeu? Ajuda o negócio. O time também não pode não deixar de analisar Então, os pedidos. isso é ser para o negócio, né? Não sou, porque muito empreendedor confunde essa questão de você ser arrojado de lá, de investir, né? Vou crescer, eu quero acelerar. Só que isso não é ser arrojado, né? Isso muitas vezes é não agir da forma correta, né? Aí se acontecer uma situação difícil, né? Algo que não é previsto, que acontece, porque nem tudo depende de você, tem muitas questões externas, como você mesmo falou aí, as crises, ou a gente falou até aqui de uma oportunidade que aparece ali para você, né? Se você não está bem estruturadinho e não está seguindo o planejamento, complica, né, Mauro? Não, com certeza, com certeza. Eu acho que o Arthur colocou uma coisa muito legal, né? Que é você saber assumir os riscos, né? Fazer a gestão do risco, né? Exatamente, a gestão do risco, né? Não falar não para tudo e nem sim para tudo, né? A gente não pode ser aquela porteira aberta, vamos fazer... Mas também não vamos falar não para tudo. Não, tem essa regra aqui, eu não abro mão dessa... Não é bem assim. Existe variáveis, né, para ser analisada em todo o negócio, né? E essas variáveis eu procuro sempre analisar, né? Desde que eu entrei na empresa, eu analiso como um todo. Pô, o risco é pequeno, vamos assumir esse risco, vamos liberar para satisfazer um negócio, para agradar um cliente, vamos fazer. Ou o risco é muito grande, pô, esse daqui não vamos assumir, porque a gente acha que tem um risco muito grande, se não resolver essa parte, a gente não se sente confortável, né, em fazer a liberação, mas tem que existir análise. A análise sempre tem que existir, sempre tem que existir. Às vezes são decisões mais difíceis, né, então a gente tem que compartilhar com outras áreas, às vezes com o jurídico, ou com o CEO da empresa, até com o diretor comercial, mas precisa ser analisada sempre, né? Todo mundo da empresa e fazer o melhor para a empresa, né? Assim fala todo mundo. A gente não trabalha para o financeiro, o Zezinho não trabalha para o comerciante, a gente trabalha para a empresa, né? A gente trabalha para o negócio, né? Então, que dentro da minha parte, da minha área, o que eu posso contribuir para o negócio, né? Para o negócio crescer, para a Cashme realmente ter uma imagem bacana com os clientes. O que a gente pode contribuir a mais, né? Isso que eu provoco bastante na equipe sempre. Arthur, e falando de crédito, né? A gente se depara muitas vezes, atendemos muitos parceiros, empreendedores, e às vezes uma objeção muito comum ali, o cliente ele volta contigo, ele fala de taxa, ele fala muitas vezes de mercado, e o parceiro negocia isso com ele também, né? E a gente está falando aí do crédito bom, que existe o crédito bom, né? Aquele crédito que é tomado de uma forma estruturada, de acordo com o planejamento. E às vezes o cliente, mas essa taxa aqui, ela tá alta. Não é nem conosco, é geral isso, né? E o que a gente sempre fala pros parceiros e fala para todo mundo, né? A gente sempre bate nessa tecla que o custo tá alto, mas tá alto com base no quê? Qual que é a sua necessidade? Eu preciso, por exemplo, meu cliente ou eu preciso de capital giro, eu vou receber daqui a X período. Ok, então você precisa de uma prestação pequenininha, né? Compensa você tomar uma operação ali de longo prazo, não compensa você tomar uma operação de curto prazo, porque a prestação ela vai ser maior. Essa operação que você tem no mercado aí, ela é de curto prazo, ela vai prejudicar o teu fluxo de caixa, né? Exatamente. Mas é importante, né? Tanto para quem trabalha conosco, que é parceiro da Cashme, e para os clientes também, a gente sempre entrar nesse mérito, né? Mas o custo tá alto com base no quê? Né? Qual que é a tua necessidade, né? O empresário ele tem que avaliar isso, né? Colocar isso na ponta do lápis, né? Você vai tomar crédito, não é só uma questão de você se descapitalizar ou de você, né, correr menos risco ali e usar um dinheiro mais barato. Não é só isso, é algo tem que ser saudável, né? É uma análise saudável, é aquela conta, né? O negócio é rentável, tem espaço para expandir, é essa conta que o empresário tem que fazer, né? Porque aí o crédito vai impulsionar com uma agilidade muito maior, né? Porque nem sempre você vai ter aquele dinheiro disponível para expandir um negócio que você enxerga potencial para aquilo, né? Então tem N nichos de mercado, né? Que tem espaço para crescimento, cada um no seu quadrado, no seu ramo, né? No seu negócio, mas todos têm que ter uma análise se aquilo é possível de um crescimento, né? Existe hoje
empresas que fazem esses estudos, né, de mercado para ver se ele tem potencial de crescimento. Tendo potencial de crescimento, ele precisa só avaliar, chegar no número que ele precisa para crescer aquele percentual que ele pega e tomar esse crédito já com planejamento que o próprio negócio vai se pagar com o próprio crescimento dele. Sim, de acordo com a necessidade dele, né? Isso que ele tem que colocar na ponta do lápis, certo, Mauro? Sim, é algo que a gente sempre bate na tecla, né? O que você vai fazer com o dinheiro, né? Exatamente. Até para Eu entender. acho que um outro nicho também, né, para explorar, já que o recado é para os parceiros, né, existem pessoas também que estão tomadas de financiamentos mais caros também, né? Um cenário grande, principalmente aqui no Brasil, né? Então, os parceiros também abordar as pessoas de trocar para uma dívida mais barata e mais longa, né? Para deixar também o conforto da família não tão abalado, né? Porque você está com juros muito altos, com uma prestação muito alta, você acaba não conseguindo honrar com as suas obrigações até na parte familiar, né? Então, nesse nicho também da vida pessoal das pessoas, né? De reestruturar o planejamento financeiro delas, né? O que é reestruturar? Trocar as dívidas caras por dívidas mais baratas, né? E mais longas, né? Para a família ficar confortável e não afetar o fluxo de caixa da família também, né? Por algum motivo precisou tomar um dinheiro e aí os parceiros têm que explorar isso bastante também, né? Explorar bastante essa necessidade Passivo, É pegar o crédito para ganhar dinheiro ou para gastar menos, né? Ou gastar menos. Economizar dinheiro, vamos colocar Economizar, porque você está pagando X de juros, eu vou pagar meio X de juros, né? Pronto, e aí? Então, você está com uma taxa de 3% no banco, você conseguiu uma taxa de 1,5%, eu vou para 1,5%. Você está jogando 1,5% fora do mês. A partir do momento que você está pagando o dobro de um percentual de taxa, você está jogando fora o dobro de juros todos os meses. Entendeu? Já que você está tomado e não tem o que fazer, você não consegue quitar aquela dívida naquele momento em um juros caro, também trocar a dívida. Eu acho que aí vem o nosso negócio, que é o Home Equity, e que é um negócio que nasceu para ter taxas mais baratas, né? Taxas mais baratas e de longo prazo. Apesar de que falando no começo da parte cultural do brasileiro, isso é muito comum nos outros países de primeiro mundo, né? Tomarem dinheiro ou para quitar dívida ou também para expandir, né? Alguém que não tem, eu quero pagar uma boa faculdade para meu filho, vou ficar 3, 4 anos aí pagando uma dívida, mas vou formar alguém que eu não tenho recurso agora. Isso é muito investimento comum. também. É investimento, é investimento. Então, que vai formar, uma faculdade de medicina é cara, né? Eu quero que meu filho se torne médico, não tenho recurso agora. Putz, eu vou hipotecar minha casa, vou e depois paga. E vou pagando. Paga depois que o filho se formar, tem uma possibilidade grande também de ganhar bem, até ajudar a pagar essa dívida no futuro. E, enfim, existe N exemplos aí que o crédito pode ser tomado para economizar dinheiro numa possível troca de dívida, para expandir um negócio ou para fazer investimento de algum sonho, né? Que é ver um filho formado médico, que é ver um filho estudando fora do país. Enfim, algum mesmo tipo... uma viagem, cada um tem o seu sonho aí, né? Algum tipo de oportunidade é fazer Sim. exatamente, né? E nem sempre é só a questão da taxa, né? Que o pessoal às vezes fica muito preso à questão da taxa, né? Ah, é taxa, mas mais uma vez, né? O empresário está precisando de capital de giro, quer ali uma prestação pequenininha, ele precisa de prazo. Prazo também. Né? Outra coisa, eu tenho aqui para você aprovado. Né? Porque às vezes o empresário ele fica muito com isso na cabeça, né? O parceiro fica com isso na cabeça de taxa, mas o que o cliente, qual que é a necessidade do cliente? Ele está buscando crédito por quê? Qual o benefício que ele vai ter? Qual que é o benefício? Né? Porque não é só taxa. Peraí, né? Se ele está precisando de alongar ali o passivo, ele está precisando de um recurso imediato, aqui eu tenho aprovado. Amanhã pode ter pode acontecer, pode ter uma crise, pode ter uma situação, a empresa dele pode passar por uma situação, você não sei se o crédito vai estar aprovado amanhã para você. Exatamente. É você aproveitar ali a oportunidade do momento, se você necessita, está dentro do teu planejamento, né? Mas tomar de acordo com a tua necessidade e não se apegar somente a taxa. Exatamente. Eu não sei, a operação está cara? Eu não sei se está cara. Depende, né? Qual que é a tua necessidade? A tua necessidade que vai me falar se está caro ou não. Exatamente. Aí existe a concorrência também, né? Existe outros players, né? Atuando a taxa
mas a gente anda junto com o mercado, né? O mercado ele anda muito parecido, né? Ele anda Mas não é nem, muito não é igual, nem né? só do nosso produto, né, Arthur? É uma questão realmente, eu acho que cultural também. O brasileiro ele fica muito preso em taxa, ele vê muita questão de taxa e não olha a necessidade dele. Exatamente. Ele tem que pegar um crédito adequado para a necessidade dele. Eu acho que esse que é o ponto. Eu não sei se isso também é porque hoje ele tem poucas opções no mercado. O nosso produto, por exemplo, é o que a gente estava falando, né? Que tem um potencial absurdo, mas poucas pessoas conhecem, né? É um fato, né? Se a gente olhar os números, você comparou aí com o mercado externo, poucas pessoas conhecem ainda. É um produto que está sendo difundido ainda. Mas o ponto você tem que tomar crédito de acordo com a tua necessidade. Com a tua necessidade, né? E olhando, né? Justamente esses pontos, né? Se eu vou economizar dinheiro ou se eu vou ganhar dinheiro. Quer dizer, Exatamente. aí ele passa a ser um crédito saudável, né? A gente vê, infelizmente, né? Algumas situações, né? Onde a empresa vai tentar reestruturar, ou a pessoa física mesmo vai tentar reestruturar o perfil da sua dívida, como você citou, né? Só que ele já chega um pouquinho tarde, né? E aí a gente já sabe, o tomar mais um crédito vai ser mais um problema do que uma solução para ele, né? A gente procura tirar o pé, né? Explicar, olha, né? Aí você tem que tomar outros caminhos. Agora não dá mais para fazer isso, né? Porque tem o seu time para fazer as coisas também, né? Exatamente. E eu acho que ter essa percepção, né? Um outro exemplo, né? Que ocorre com frequência, né? O empresário, sei lá, a empresa, geralmente com empresa, tem um preço para pagar, para comprar a sua mercadoria, a sua matéria-prima, se ele for pagar em 60 dias, e tem outro preço que ele vai pagar à vista, né? Também. Então, muitas vezes essa diferença, né? Ele pega o crédito, né? Um crédito mais barato estruturado, né? E ele consegue utilizar esse benefício de pagar um valor menor, e com isso ele economiza dinheiro e melhora a Tem esse margem dele e cenário, tal, porque né? ele pode tomar um dinheiro, deixar esse em caixa aplicado, esse dinheiro fica rendendo, que praticamente não vai ser o mesmo spread da taxa, mas ele vai conseguir rentabilizar, e no momento de trazer a VP, esse dinheiro que ele compra todos os meses, de pagar, não sei, às vezes a pessoa dá 5, 10%, né? Isso, exatamente. Numa mercadoria de Aham. pagando à vista, ele não tem aquele caixa de pagar à vista, o crédito, com certeza, os 5, 10% que ele vai ter desconto todo mês, vai pagar a taxa de juros dele que ele pegou no Brincando. banco, né? Exato. Então tem vários cenários, Aham. né, para as pessoas explorarem, tanto no mundo empresarial como no mundo pessoal também, né, da pessoa física. Então tem para ganhar dinheiro, de necessidades, de sonhos, mas sempre de uma coisa planejada, né, estruturada, né? Porque também a gente não quer dar crédito para quem não consegue pagar, Isso. né? Não é interessante para ninguém, né? Não é interessante para a pessoa que está tomando, não é interessante para a pessoa também que está cedendo. Então a gente quer ajudar a impulsionar os negócios, quer ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos, mas de uma forma saudável, né? Porque se não for de uma forma saudável, não é interessante para ninguém, né? A gente não quer tomar empréstimo para a pessoa não pagar, né? Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido, por isso que a gente tem análise de crédito, tem as conversas, né? Para entender, né, a necessidade da pessoa e ver se realmente ela consegue, né? Aquilo faz parte da realidade dela, né? É um negócio saudável e sustentável, né, para ambas as partes. Se for saudável e sustentável, é bom para todo mundo. Bom para a gente, é bom. Como também é bom para a gente, bom para o cliente. Como o banco também tem crédito, né? A maioria das empresas tem crédito tomado e o banco... A maioria das empresas, se for ver, ela pedala dívidas, né? Se você for analisar os balanços das empresas, né? Se for ver, ela vai trocar a dívida por outra. Ela fica um tempo pagando com o banco X. Agora eu vou pegar com outro banco, vou quitar esse e fazer no outro. É bom para o banco, porque o banco recebe o ganha-pão dele de que é juros, que eles querem receber. É bom para a empresa, que está sempre com aquele giro daquele dinheiro disponível para ela. E é bom para todo mundo, só que de uma forma saudável, né? A empresa também tem um negócio que está ganhando dinheiro para pagar aquele custo do dinheiro, né? Porque todo dinheiro exige um custo para ele, né? Nenhum dinheiro, só se o seu custo te trazer mais rentabilidade,
Ok, Sim. faz parte do negócio. Todo dinheiro tem um custo, até o teu que você coloca dentro da tua empresa tem um custo também, Tem né? um Porque ele custo. tem a sua expectativa de retorno, né? Exatamente. Então, todo dinheiro tem o seu custo, né? Eu acho que isso que você falou é uma verdade absoluta, né? verdade. Todo dinheiro tem seu custo e o que vale, que vai medir ali é o quanto que você vai trabalhar com ele e quanto que ele vai poder gerar de riqueza para a tua empresa ou para você mesmo, né? Ou vai diminuir custo, né? Ou, enfim. Exatamente. E o fato... E isso é uma mística mesmo, né? Ah, a minha empresa, eu tenho zero de crédito. Ok, é uma posição legal, né? Mas você pode estar deixando muito dinheiro na mesa, né? Que no futuro pode fazer falta, né? Esse Inclusive... negócio, exatamente. Aham. Esse negócio muitas pessoas às vezes falam, você tem uma empresa, mas se eu vender minha empresa por X, eu vou deixar no banco, eu vou ganhar X. E às vezes é parecido do que você ganha na empresa, né? Mas acho que tem outras variáveis também, né? O negócio de você ter seu negócio, de você estar ativo, de você gerar emprego, de você... Tem outras variáveis também que é importante também, né? Porque algumas empresas, realmente, você fala, pô, se eu vender toda a minha empresa, deve ter um desmonte de vida também, né? Pô, tô parando, tô me aposentando, tá na hora de eu vender e talvez o dinheiro que você vende da empresa no banco, com juros que a gente tem aqui que não são baixos, mas também a gente não sabe quando os juros vão ficar altos também, Exatamente, né? Tem outras né? variáveis, né? Hoje talvez tá bom, né? Os juros, hoje tá bom, mas vai que tem uma outra pandemia, uma coisa, os juros caiu para 2% ao ano, entendeu? Pode surgir. Quem ia foi o que a gente imaginar que ia falou. ter uma pandemia, né? Ninguém consegue controlar. E assim, a gente está falando de tomar crédito, né, Arthur, da importância, a gente está falando do planejamento. A gente falou aqui de uma questão também, dessa questão de taxa, que muitas vezes o empresário ele não para, ele não faz as contas, ele não analisa se vale a pena ele se descapitalizar ou não. A gente pegou um cliente recente, inclusive, que a gente negociou com ele e ele ia se descapitalizar. A gente entrou nesse mérito com ele e ele tomou a decisão dele, mas foi uma venda bem consultiva, tá? Legal. A gente conversou com ele ali umas 4 vezes ali para ele seguir conosco, né? Mas a gente colocou esses pontos na mesa, né? Mas o senhor pretende... mas a taxa, tá? Mas o senhor tem alguma outra linha no mercado? Não tenho, tá? Eu vou me descapitalizar, enfim, entender ali realmente a necessidade dele, né? Mas tem uma outra coisa que a gente se depara muito também, né? Até falando do home equity, grande parte dos clientes que buscam uma linha de hoje de home equity são empresários, né? Uma boa parte, né? E muitas vezes a gente se depara com um empresário ali que mistura a conta PF com a conta PJ, que não está organizado financeiramente, né? Eu não sei se é uma questão cultural ou se muitas vezes é uma questão de falta de educação financeira, não sei, não vou entrar aqui nesse mérito, mas é algo que acontece muito, né? Você vê que o empresário ele busca crédito, mas ele não está preparado para tomar o crédito, né? Ele não está estruturado para tomar crédito, né? Como o Mauro falou, né? Se eu não movimento, se eu não pego nenhum crédito, eu não tenho histórico no mercado, né? Aquele que tem histórico, muitas vezes, ele vai buscar e ele não está preparado. Ou, como o Mauro falou também, você falou também, ele vai buscar crédito, mas ele já está numa situação difícil, né? Então, acho que o ponto-chave aí é o planejamento. É o planejamento. Né? Planejamento. A gente está no ponto difícil, né? A gente está no ponto difícil. Tem que ter um planejamento para justamente não entrar no ponto difícil e para se expandir, né? Porque quanto mais você se expande, vai diluindo o seu risco, né? Mas é análise e planejamento que tem que ser feito, né? A gente não quer um crédito mal tomado, né? Não é legal para ninguém também, né? Sim. A gente não quer um crédito para não ser pago, né? A gente quer um crédito saudável. Eu acho que esse é o trabalho da empresa, né? Da Cashme, de vocês aí do comercial, de ter esse feeling aí do crédito saudável. Né? O empreendedor ele tem que se preparar, né? Quem vai tomar crédito tem que se preparar e, né, enfim, de ter uma histórica importante, de organizar ali os documentos, né, Mauro? Porque... Sim. E de ter um conhecimento, né? Para responder aquelas perguntas que, né, que o Arthur colocou aí no princípio já, né? Exatamente. Tá dando dinheiro, tô ganhando aqui, né? Tem o mercado para crescer. Se você não tem o controle se você não sabe, são perguntas simples de ser feitas, mas para responder é bem complexo, né? Você tem que conhecer o seu mercado, tem que conhecer a sua empresa, tem que ter controle dos números, né? Enfim, né? Tem que conhecer o
o seu mercado e a importância que tem isso para a pequena empresa, para a média e para as grandes, né? Você mesmo trouxe, relatou aí a questão da crise lá de trás, né? Porque conhecia, se conhecia o processo, se conhecia como fazer, mas o mercado tinha peculiaridades, né? Que ainda não eram de conhecimento de todos. Então, assim, é importantíssimo, né? Eu acho que isso se dá através, né, desse tipo de governança, né, de controle. E, claro, dentro dos bancos, da Cashme, né, a gente tem ferramentas para tentar identificar quando a informação não chega precisa, né? Então, tem Exatamente. ferramentas de mercado que a gente tenta identificar esses pontos, né? Mas, claro que se o cliente chega de uma maneira mais estruturada, né, fica mais cristalino, né? Tranquilo para todo mundo, né? E não só o cliente, né? O parceiro, o empreendedor, quem está começando agora. A importância de você se planejar, de você ter tudo bem estruturado, né? Para você crescer de uma forma perene, né? Exatamente. Acho que esse que Esse é o grande objetivo, crescer de uma forma perene, sustentável É, e com planejamento, né? E nem sempre você tem um recurso disponível para crescer da forma que você deseja. Então, a Cashme está aí para isso, para dar um recurso para crescer de uma forma sustentável e podemos ajudar ele nisso, né? Ajudar show. inclusive até nas contas. Ô, Arthur, e só para gente reforçar, você falou aí disso que o Mauro falou agora também, né? Você vai tomar crédito, olha se você vai ter retorno, olha se você está estruturado, se você realmente precisa. Eu queria que você deixasse, Arthur, também uma mensagem para quem está empreendendo, para quem está com um negócio, a importância de você ter tudo dentro ali de um planejamento, né? Tá bem estruturado, tá bem calçado, e para quem vai tomar crédito também, que você reforçasse esses pontos que você trouxe aqui para gente, né? Não só para o cliente, mas para quem está empreendendo também, começando também, né? Exatamente, é isso que a gente falou, né? Independente da sua necessidade, né? Se é uma necessidade para realizar um sonho, se é uma necessidade para empreender, se é uma necessidade para fazer o seu negócio expandir, o mais importante de tudo é se planejar para isso, né? Fazer um crédito saudável. E às vezes a pessoa não tem experiência no crédito, né? Como você falou, tem pessoas que estão tomando crédito pela primeira vez, enfim, e cabe a gente ser especialista nisso, né? Ajudar ele a tomar essa decisão, né? Ajudar ele a fazer essa conta, né? Se aquele dinheiro realmente vai beneficiá-lo, né? Vai de uma forma ou na empresa ou na forma da vida pessoal que vai beneficiar de alguma forma. Então tá aí para isso, né? A gente tem um recurso para ajudar as pessoas a realizarem os sonhos, a realizar, expandir o seu negócio e cabe a Cashme ajudar a pessoa a estruturar isso, né? A colocar no papel aquilo. Ó, você vai pegar X, vai pagar Y, seu negócio vai crescer X e aqui você vai conseguir, vai ter um ponto de equilíbrio aqui nesse exato mês e aqui você já consegue fazer o modelo flat, né? O seu próprio negócio vai pagar o dinheiro que você emprestou graças ao crescimento que você fez, né? Sempre de uma forma planejada. Sempre de uma forma planejada, de uma forma estruturada, né? Reforçando, o crédito mal dado não é bom para ninguém. A gente não quer dar crédito mal dado, né? A gente não quer dar crédito para deixar a pessoa enforcada e não conseguir pagar a gente, né? A gente quer dar crédito de uma forma sustentável para ajudar a pessoa ou a trocar uma dívida cara, que está tirando o sono da família, que está deixando, às vezes, a pessoa passar até necessidade por não estar conseguindo sobrar dinheiro. A gente pode ajudar nisso, deixando a dívida mais barata e com menos prestações. Cenários existe um monte. A única coisa em comum dos cenários é ter planejamento. Planejamento, acho que é a palavra-chave. É a palavra-chave. Para o cliente, para o empreendedor que está começando, que está montando a tua empresa, está montando a empresa, né? Para os nossos parceiros aí, então, vou contratar, eu vou expandir, eu vou investir aqui no meu negócio, né? Tem que ter planejamento. E você tem que seguir o planejamento ali, eu acho que é o ponto-chave. Independente da origem, né? Que você vai pegar, né? O planejamento está em todas as áreas. É a palavra-chave, né, Arthur? Está em todas as áreas, independente se é pessoal, empresarial, para trocar uma dívida, para fazer o negócio crescer, para realizar um sonho. Todas, um em comum é o planejamento. Você planejar para aquilo não ficar pesado de alguma forma para você,
e que fica uma forma que você consiga atingir o seu objetivo que você deseja. Boa, Arthur. Mauro? Sensacional. Acho que várias dicas aí, né? Vários insights, né? E acho que essa questão do racional, né? Do planejamento, né? Do entendimento fundamental, né? E de como o crédito pode ser interessante, né? Se usado da forma correta, no momento correto, né? E da forma correta, né? Fundamental às vezes, né? Para poder manter e expandir, né? Os negócios, né? Ou mesmo realizar algum sonho, antecipação de realização de sonhos, né? Aquela história, né? De fazer a coisa no momento certo, né? Exatamente. Eu daqui 5 anos vou ter dinheiro para fazer o casamento da minha filha, mas ela vai casar agora, né? Então eu preciso Exatamente. arrumar uma forma de antecipar isso, né? E aí utilizar a linha correta, da forma certa, né? Pode fazer a diferença de ter um projeto bem sucedido ou não, né? Outra coisa que é um ponto que eu reforço também aqui que é muito importante que você trouxe, Arthur, é a questão do financeiro ser pró-negócio, né? Então, você vai começar um negócio, né? Existem ali duas diferenças, né? É você arrojado, tá? Mas seja arrojado seguindo ali um planejamento, mais uma vez, né? Você pode ser arrojado, você pode ser pró-negócio de outras formas, né? Contribuindo ali, como você trouxe ali, diminuindo a SLA da sua operação, né? De outras formas, mas tenha um planejamento, né? Siga ali o que está no papel. Acho que esse que é o ponto. Como o Mauro falou, Arthur, foi muito bom o bate-papo contigo. Obrigado. Foi muito rico. Não só para o empreendedor, para o nosso parceiro, mas para o cliente também. Acho que para todo mundo, sem dúvida nenhuma, acho não, mas para todo mundo, né? Trouxe alguns insights importantes, né? A história que você trouxe também lá da Cirela, né? Foi uma história que acho que só concretiza tudo isso que foi falado aqui, né? De você estar bem estruturado ali, se passar por uma situação, opa, eu estou bem estruturado aqui, eu consigo passar por isso, né? Por um momento difícil, né? Acho que todo financeiro de qualquer empresa ou qualquer empreendedor aí que está começando um negócio tem que ter isso. Exatamente. Tem que estar minimamente preparado para uma situação, porque o mercado pode acontecer de tudo e as coisas não dependem só de você. Ponto. Exatamente. Né? E o crédito tomar sempre de uma forma, para quem vai tomar crédito, né, para o cliente ou para o parceiro que está com o cliente ali, tem que tomar de uma forma consciente e tem que ver se de fato aquela operação é interessante ou não para o cliente, porque tem que ficar bom para todo mundo. Exatamente. Né? Tem que ser bom para o credor, tem que ser bom para o cliente, tem que ser bom para o parceiro, tem que ficar bom para todo mundo. Esse é o nosso objetivo, inclusive. Claro. O crédito é um produto, né? O crédito é um produto, como qualquer um outro, para atingir alguma necessidade, né? Mas tem que ser uma necessidade que seja saudável para todo mundo. Show. Tá bom? Arthur, mais uma vez, obrigado. Mauro também. Obrigado. Obrigado, Agradeço gente. muito e até a próxima, pessoal. Valeu. Um grande abraço. Até Obrigado. mais. Tamo junto. Tchau, tchau.